A terceira pergunta, que fecha as questões preliminares do livro Questões em Doutrina, feito aos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi a seguinte: tem os Adventistas do Sétimo Dia mudado quanto a algumas posições advogadas por certos adeptos nos primeiros anos, cujas citações ainda circulam? Tais citações não representam incorretamente os ensinos atuais da liderança adventista? Assim foi essa pergunta respondida. Como igreja, cremos que a luz da verdade bíblica é progressiva e deve brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, verso 18. E temos procurado andar na luz progressiva da verdade. Jamais nos conduzimos por credos formais e fixos, dizendo, isto é a verdade até aqui e não iremos mais além. Ellen White representa o pensamento adventista quando escreve: ao que está em viva comunhão com o sol da justiça, sempre se revelará nova luz sobre a palavra de Deus. Ninguém deve chegar à conclusão de que não há mais verdades a serem reveladas. O que busca a verdade com diligência e oração encontrará preciosos raios de luz que ainda hão de brilhar da palavra de Deus. Há mais de um século, os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia eram de várias procedências denominacionais. Conquanto todos fossem pré-milenistas, ou seja, acreditavam na volta de Jesus antes do milênio descrito em Apocalipse 20. Alguns eram trinitarianos, outros não, eram arianos. Acreditavam na criação de Cristo por parte do Pai e não acreditavam na personalidade do Espírito Santo. A maioria era arminiana, ou seja, acreditava que o homem possui livre-arbítrio. Uns poucos, porém, eram calvinistas e negavam essa verdade. Alguns insistiam no batismo por imersão. Outros sustentavam que podia ser praticado o batismo por aspersão. Havia diversidade nesses pontos. E à semelhança de outros grupos religiosos, nosso período inicial foi caracterizado pela transição e adaptação. Estava surgindo uma igreja. Apesar de terem diferenças doutrinárias na compreensão da Bíblia, aqueles homens já eram crentes nascidos de novo. Seu estudo e ênfase foram sobre os ensinos distintivos do movimento. E eles estavam de igual modo ocupados em compreender essas verdades e organizar de alguma forma o grupo de crentes que nesse movimento encontrou a luz da palavra de Deus. Naqueles dias primitivos se deu relativamente pouca atenção aos respectivos méritos do arminianismo em contraste com a posição calvinista. Não havia interesse algum em definir assuntos como decretos absolutos, soberania divina, eleição particular, expiação limitada. Tampouco procurou-se a princípio definir a natureza da divindade ou os problemas da cristologia envolvendo a divindade de Cristo e sua natureza humana durante a encarnação. Assim ocorreu também na questão da personalidade e divindade do Espírito Santo, a natureza, escopo e plenitude da expiação, a relação da lei com a graça, ou a plenitude da doutrina da justificação pela fé e coisas semelhantes. Com o passar dos anos, porém, a diversidade inicial de ideias sobre certas doutrinas gradualmente foi dando lugar à unidade de opinião. Posições claras e firmes foram tomadas pela grande maioria sobre doutrinas como a divindade e pré-existência eterna de Cristo e a personalidade do Espírito Santo. Estabeleceram-se ideias precisas sobre a justificação pela fé, a legítima relação entre a lei e a graça, e sobre a morte de Cristo como expiação sacrificial completa para o pecado. Uns poucos, entretanto, sustentavam suas ideias anteriores, e por vezes essas ideias chegaram a ser impressas e publicadas. Contudo, nas últimas décadas, a Igreja tem estado praticamente unida nas verdades básicas da fé cristã. O próprio fato de nossa posição estar agora esclarecida nos parecia suficiente.
Percebemos que nossos ensinos se tornaram claros e nenhuma declaração especial de mudança quanto a essas ideias se tornou necessária. Hoje, a ênfase principal de toda a nossa literatura denominacional, bem como das contínuas apresentações da mensagem pelo rádio e televisão, é posta nos fundamentos históricos da fé cristã. Contudo, as acusações e os ataques têm persistido. Alguns continuam a reunir citações extraídas de nossas publicações mais antigas, há muito obsoletas, e que não são mais impressas. Citam-se determinadas declarações, frequentemente distorcidas e deslocadas do contexto, de modo a darem uma descrição totalmente desvirtuada das crenças e ensinos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje sustenta. Outra consideração se deve levar em conta. É que os adventistas, não tendo nenhum credo formal, não controlam rigidamente o pensamento de seu ministério. Seria realmente estranho se, da parte de algum escritor adventista do sétimo dia, não surgisse uma declaração ocasional em divergência com o consenso da crença adventista. De quando em quando, a maioria das corporações religiosas enfrenta essa dificuldade ou problema. Tudo isso faz com que seja aconselhável e necessário que declaremos novamente nossa posição sobre os grandes ensinos fundamentais da fé cristã e rejeitamos toda declaração ou implicação de que Cristo, a segunda pessoa da divindade, não era um como Pai desde a eternidade, ou que sua morte na cruz não seja um sacrifício expiatório completo. No tocante a essas grandes verdades, a crença adventista do sétimo dia é clara e enfática, e julgamos que não podemos ser estigmatizados devido a certos conceitos falhos e limitados sustentados por algum, especialmente nos primeiros anos de nossa formação doutrinária. Esta declaração, portanto, deve anular o conjunto de citações que tem circulado contra nós. Estamos unidos como cristãos nos grandes fundamentos da fé que uma vez foi entregue aos santos. Nossa esperança repousa em um Salvador crucificado, ressurreto, que ministra por nós e prestes está a voltar a este mundo.